Bom dia, meus amados irmãos, a paz de Jesus e salve Maria. Hoje, 20 de fevereiro, terça-feira da primeira semana da Quaresma. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 6, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que serão ouvidos por força de muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais, muito antes que vós peçais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometem, vosso Pai que está nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos, meus amados irmãos, hoje, terça-feira da primeira semana da Quaresma, primeira semana da nossa caminhada que o Senhor nos convida a refletir sobre cada um de nós, sobre a nossa maneira de agir, sobre a nossa maneira de pensar, sobre o nosso comportamento diante dos nossos irmãos, enfim. O Senhor nos convida a essa profunda reflexão na nossa caminhada. E hoje o Senhor nos fala algo tão importante. Pode assim dizer, Ele nos fala da simplicidade. Ele nos fala da maneira em que nós devemos orar. Não precisamos usar tantas palavras bonitas, não precisamos nos alterar para a oração. Basta que nós deixamos que as nossas orações saia do fundo do nosso coração, saia do mais profundo sentimento da nossa alma. Haja visto que nesse tempo nos pedem muita oração, nos pedem penitência e nos pedem esmola. São sustentáculos para a nossa caminhada, são colunas que nos sustentam nesse período de Quaresma. E o Senhor pede hoje, falando mais sobre a oração, nos fala da simplicidade em que nós devemos ter nas nossas orações. Simplicidade sim, mas sendo sempre verdadeiros, sendo sempre com muita amor e com muita fé, acima de tudo, nas nossas orações. E nos pedem que nós não sejamos como os pagãos. Eles pensam que são ouvidos muitas das vezes pelas forças da palavra, com palavra bonita, por palavras alteradas, enfim. Eles pensam que para falar com o Senhor tem que ser dessa maneira. E o próprio Jesus nos fala e nos adverte que não é assim. E diante desse questionamento, o Senhor nos ensina essa oração. Oração da unidade, oração do amor, oração da sinceridade de cada um de nós. Oração de todo cristão, seja ele católico, seja ele que professa outra fé. Essa é a oração.
E é tão importante essa oração, meus queridos e amados irmãos, a unidade que existe quando nós oramos essa linda oração que o Senhor nos ensinou. Às vezes nós não percebemos a profundidade que é rezar essa oração. Porque, na verdade, meus queridos e amados irmãos, quando nós rezamos o Pai Nosso, essa oração que Jesus nos ensinou, nós estamos rezando por todos aqueles que acreditam em Jesus como único e Senhor Salvador. Nós estamos rezando por cada um deles. Não importa onde ele está, não importa a distância que ele está de nós, não importa o credo que ele professa, nós estamos rezando por ele. Da mesma forma, meus queridos e amados irmãos, quando ele reza, ele está rezando por cada um de nós. Mas com uma diferença, meus amados irmãos. Essa oração, ela tem que sair do fundo do nosso coração. Tem que sair do mais sincero do nosso pensamento e da nossa sinceridade. Ou seja, ela tem que ser verdadeira. Não rezar simplesmente por rezar. Queridos e amados irmãos, agradecemos ao Senhor por Ele nos permitir formarmos essa unidade e, acima de tudo, mas que Ele nos ensina e nos fala como rezar. Mas se vós, quando fala na própria oração, nós temos que perdoar aquelas pessoas que nos ofenderam. Da mesma forma que nós temos que ser, como nós somos perdoados, nós também devemos perdoar. Porque se eu perdoo, eu devo ser perdoado. O perdão é algo digno que o Senhor sempre nos ensina e nos orienta a fazer. E acima de tudo, quando nós rezamos essa oração, que nós tenho certeza que ela sai do fundo do nosso coração. Mas se nós rezamos essa oração e não temos a capacidade de perdoar ou de pedir o perdão, nós não estaremos sendo verdadeiros. Que o Senhor nos convide, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos leve a rezar essa oração com muita fé, com muito amor e, acima de tudo, pensando naquele irmão que está bem próximo de nós e que necessita da nossa caridade e muitas das vezes do nosso perdão, e também que devemos perdoá-lo. E também que eles também nos perdoem algo que nós cometemos, pois isso é digno, pedir e dar o perdão. Assim nos orienta o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.